Amigos, eu sou Hugo Cassis de Paula e estou aqui a convite do Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec, da cidade de Queimados. Eu gostaria, então, de agradecer ao Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec de Queimados, no estado do Rio de Janeiro, na pessoa da nossa irmã Lúcia, que me fez esse gentil convite de fazer uma exposição para vocês, uma pequena palestra, um breve estudo, se assim pode se dizer, sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. O item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo trata dos obreiros do Senhor. Este capítulo 20 é um capítulo interessante porque ele tem 3 títulos. E também não consta nenhuma fala de Allan Kardec. Todos os textos que estão nesse capítulo 20 são todos dos Espíritos, as instruções dos Espíritos. O primeiro texto tem como título, ou melhor, o capítulo 20 tem como título Os Trabalhadores da Última Hora. Sabemos e consideramos nós que estudamos a doutrina espírita que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Vale até pensarmos como estamos trabalhando na seara espírita, como estamos trabalhando neste mundo, como estamos trabalhando na nossa evolução e assim sucessivamente. O primeiro título que tem este capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo é Os Últimos Serão os Primeiros. Em síntese, os últimos serão os primeiros, dizem que os últimos trabalhadores que chegarão para a implantação do reino de Deus na terra, ou para a implantação da boa nova do Evangelho na terra, são aqueles que trabalharam na base. Então, aqueles apóstolos, aqueles espíritos evoluídos, profetas, eles retornarão para trabalhar no final da obra do Senhor. O segundo capítulo é a missão dos espíritas. Muito bem, a missão dos espíritas. Será que sabemos qual é a missão dos espíritas? Que tipo de espírita nós somos? Que tipo de trabalhadores nós somos? Bem, mas o último capítulo, ou melhor, o último título é o item 5, que trata dos obreiros do Senhor. Mas antes de nós entrarmos especificamente nesta parte dos obreiros do Senhor, eu gostaria de dizer algo que percebi quando estava preparando essa palestra. Vamos dizer assim, uma curiosidade, uma coisa que eles falam assim, uma coisa de nerd, né? Aquelas coisas que às vezes não servem muito para determinados objetivos, mas que são curiosidades. Por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos. Destes 28 capítulos, 23 capítulos têm instruções dos Espíritos. Apenas 5 capítulos não possuem as instruções dos Espíritos. E vale lembrar que o capítulo 20 só possui instruções dos Espíritos. Os outros capítulos são: não separeis o que Deus juntou, estranha moral, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, buscai e achareis, e dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Curiosidade apenas, mas vamos logo dizer a que viemos, vamos dizer assim. Obreiros do Senhor. Vamos ter a consciência de que todos nós somos criados por Deus. E todos os espíritos criados por Deus têm por missão progredir e contribuir para a obra da criação, para o cumprimento das leis de Deus. Então, podemos dizer que
todos nós, todos os espíritos são obreiros do Senhor. Por quê? Porque todos somos criados por Deus. Mas, quando nós vamos estudar mais profundamente, com mais atenção, este capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no item 5, nós vamos ver que quando nós falamos de obreiros do Senhor, precisamos atentar para alguns detalhes. Por exemplo, eu falei que todos somos obreiros do Senhor, ou seja, trabalhadores. Obreiro é um operário, o obreiro é um trabalhador. Mas nós sabemos que existem vários tipos de trabalhadores. É ou não é verdade? Então, muito bem. Então, obreiro é trabalhador. Então, todos nós, criaturas de Deus, criados por Deus, somos trabalhadores do Senhor, no sentido de trabalhadores de Deus. Por quê? Temos a missão de progredir e contribuir para as obras de Deus, para o cumprimento das leis de Deus. E este trabalho que nós desempenhamos está intimamente ligado ao grau evolutivo que temos. Quanto mais evoluídos somos, mais responsabilidades. Quanto menos evoluídos somos, menos responsabilidade. A tal ponto que nos primórdios da nossa evolução, nós agimos praticamente inconscientemente. Nós agimos por instinto. Mas vamos continuar. Obreiro também é aquele que trabalha, ou seja, é o trabalhador que trabalha mediante ao salário. Então, ele trabalha, mas precisa ou deseja obter uma troca, um salário, uma recompensa. Esse seria o trabalhador comum. Aquele que colabora, que realiza uma ideia, ou um plano, ou uma campanha. Então, todos esses são trabalhadores do Senhor. Então, todos nós somos trabalhadores do Senhor. Resta, talvez, saber que tipo de retorno, que tipo de recompensa, que tipo de salário estamos esperando. Será que é justo? Será que convém? Será que é certo esperar um salário, esperar uma recompensa? Nós lembramos aqui que Jesus nos disse que todo trabalhador é digno de salário. Então, independente do tipo de trabalhador que nós formos, nós mereceremos um salário. Então, dependerá da forma como nós desempenharemos esse salário para receber tal ou qual. E aí lembramos também a cada um segundo as suas obras. Então, se fizermos boas obras, teremos um salário compatível a essas boas obras. Se fizermos um trabalho imperfeito, apesar de sermos imperfeitos, receberemos também um trabalho de acordo com a obra que nós apresentamos. Então, mas precisamos lembrar que existem dois tipos de trabalhadores principais. Os trabalhadores que são filhos, e aí a gente lembra, inclusive, a parábola do filho pródigo, e os trabalhadores que são servos. Ou seja, eles não são filhos. Aí vocês vão dizer, mas você disse que todos nós somos filhos de Deus? Sim, todos nós somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus. Todos nós fomos criados na simplicidade e sem conhecimento, ou seja, na ignorância. Fomos criados por Deus. Mas o que acontece? Para, na verdade, de acordo com o Evangelho, recebermos o título de filhos de Deus, nós precisamos conquistar esse título.
conquistar no sentido de nos entrosar para dizer, como Jesus, eu e o Pai somos um. E aí, quando nós estudamos o Evangelho, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 35, nós encontramos escrito assim: ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. O filho serve ao Senhor e o servo também serve. Mas este que serve, e aí vamos concluir para que não tenhamos dúvida, todos somos filhos de Deus. Mas vamos lembrar da parábola dos dois filhos. Ou, se quiserem, a parábola do filho pródigo. Os dois eram filhos, mas o mais novo pede a parte que lhe cabe e sai para o mundo, ou seja, vai realizar as suas próprias vontades. Não aqui estamos dizendo que é certo ou que é errado, mas o filho vai realizar a sua própria vontade, com os dons, com os bens que o pai lhe confiou. A gente sabe e a gente entende que este pai é Deus, que nos criou e nos deu atributos que nos pertencem. Mas ele também nos deu a liberdade de escolher o que fazer deles e como utilizá-los. Então, o filho mais novo, tendo esses dons, recebe de Deus a liberdade de agir como queria. E então passou a utilizar de forma indevida os dons que Deus lhe deu. Muito bem, mas chega um momento que ele cai em si e diz o seguinte: que os servos do pai estariam melhor do que ele na situação em que ele se encontrava quando ele caiu em si. Então ele começa a fazer o caminho de volta para a casa do pai. E sabemos que no final da parábola o pai o recebe com grande alegria, com grande prazer. Muito bem. Então, dizemos assim, todos somos filhos, mas alguns, como dizem no popular, são filhos desviados. Ou seja, são filhos que escolhem os próprios caminhos, mas que esses caminhos que eles escolhem não são muito bons. Ou seja, são caminhos que fazem com que ele se esqueça de Deus. Então, muitas vezes as pessoas falam: você não tem Deus com você? Você não está com Deus? Ou você está distante de Deus? Mas precisamos entender isso à luz da doutrina, que esquecer de Deus, ou melhor, estar distante de Deus, é esquecer que somos seus filhos, esquecer que fomos criados para progredir e para dar cumprimento às leis deste que nos criou. Então, o filho é recebido pelo pai com alegria, porque Deus sempre nos dá uma nova oportunidade de recomeçar, nos dá sempre uma nova oportunidade de corrigir as nossas faltas, por piores que sejam e por maior que seja o número, a quantidade de faltas que nós cometemos. Na verdade, vamos dizer assim, de equívocos. Você vai por um caminho, pensa que aquele caminho é certo, mas, na verdade, não é. Mas, continuando estudando e pesquisando sobre a palavra servo, ou seja, trabalhador, ou ainda obreiros, aqueles que trabalham. Vamos lembrar, no Evangelho de Mateus, Jesus conta uma palavra, uma parábola, e que Mateus registrou no capítulo 24, no verso 45 a 51. É a parábola dos dois servos. Existem algumas parábolas de servos,
mas esta em especial nós gostaríamos de aproveitar. Que Jesus disse assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Então, temos dois tipos aí, ou dois adjetivos para o servo fiel e o servo prudente, que o Senhor, no caso, o Pai, constitui sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo. Então, o Senhor é o Pai e constitui sobre a sua casa, ou seja, lhe dá autoridade para, no momento adequado, ele sustentar ou dar alimento, ou coordenar, ou ativar, ou administrar os bens ou os dons que o Pai lhe concede, as autoridades que o Pai lhe concede. Então, por exemplo, o casal que tem um filho, ele passa a ter uma responsabilidade sobre o filho. Mas o filho é criatura de Deus. O espírito que encarna no filho é responsabilidade dos pais encaminharem. Então, nós poderemos dizer que é uma constituição do Senhor, ou do Pai, ou de Deus, que dá aos pais de dar o ensinamento, a educação adequada ao seu filho. Muito bem. Então, seria este servo? E aí ele conta a parábola. Bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Como é que o Senhor deve encontrar o servo? E lembrem, ou seja, lembremos que o Senhor constitui, dá autoridade a esse servo, a este trabalhador, e sai, ou seja, deixa que o trabalhador faça o que lhe convém. Mas um dia ele voltará. Muito bem. E continua assim: em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Quem? Esse servo prudente e fiel. Quando o Senhor voltar, ele colocará uma responsabilidade sobre todos os bens. Se nós formos pensar em Jesus, porque aqui é muito tranquilo pensar em Jesus, nesta comparação, Jesus recebeu todos nós como sua responsabilidade. Jesus recebeu a responsabilidade de governar a terra. Jesus recebeu a responsabilidade de, junto com outros espíritos altamente evoluídos, espíritos de escola, espíritos do nível de Jesus evolutivo, para fazerem o quê? Para formarem a terra. E todos nós que estamos na terra fomos recebidos por Jesus, que nos encaminhará até nós atingirmos a perfeição. Claro que existem espíritos que estão na Terra que não são deste aprisco, como Jesus disse, mas que mesmo não tendo sido oferecido a Jesus de forma especial e direta, mas que Jesus recebeu esses espíritos oriundos de outros mundos, de outros planetas, para auxiliá-los a progredir. E esses espíritos mais inteligentes também foram recebidos para progredirem moralmente e para nos auxiliar a progredir. Então, Jesus recebe de Deus todos nós, que vai nos encaminhar para o bem. Mas, continuando a parábola, mas se aquele servo, ou seja, aquele a quem o Senhor
delegou autoridade sobre a sua casa. Disser assim, no meu coração, o Senhor tarde virá. Quantos de nós não recebe, por exemplo, uma responsabilidade de fazer alguma coisa na casa ou no trabalho, e a gente fala assim, tem tempo, ainda tem tempo. E a gente fica sem pensar naquilo por um bom tempo. E acabamos, muitas vezes, fazendo em cima da hora. E como estamos fazendo em cima da hora, acontece um ou outro imprevisto e não fazemos, talvez, como deveríamos fazer. E além dele pensar que o Senhor vai demorar, e começar a espancar os seus servos e a comer e beber com os ébrios. Ou seja, além de ele achar que o Senhor vai demorar, e a gente sabe que a gente não sabe quando o Senhor virá, além disso, ele começa a prejudicar, a perseguir, a espancar, como fala aqui, a judiar, a maltratar aqueles que estão sob a sua responsabilidade. É como o chefe, por exemplo, que fala do faz mal aos seus subordinados, é um chefe duro demais, incompreensível. Eu não estou dizendo que os superiores não devem cobrar, ou seja, não devem fazer a coisa como deve ser feito, não deve pedir e exigir mesmo que os seus subordinados cumpram com as suas obrigações. Não é isso. Nós estamos dizendo que quando ele é incompreensível, quando ele exige mais do que aquilo que o servo realmente pode oferecer. E para reconhecer isso, é necessário sabedoria. Será que nós, como dirigentes espíritas ou não espíritas, estamos tendo sabedoria para reconhecer o que cada um é capaz de executar? Então, se nós acharmos que o Senhor virá tarde, vai demorar para vir, se nós considerarmos que somos superiores, somos os donos de tudo, somos a última palavra, somos os únicos que sabemos, somos os únicos que sabemos e sabemos fazer melhor do que os outros, vai chegar um dia que o Senhor retornará. E nós, que não estaremos esperando, não sabemos que hora que ele voltará, o que acontecerá? O Senhor vai nos separar e destinar a cada um de nós a parte que nos cabe, dos hipócritas, daqueles que exigem dos outros aquilo que ele não é capaz de fazer. Aqueles que aplicam as leis aos outros, mas não são capazes de cumprir essa mesma lei. Esses são os hipócritas. E no local aonde nós estivermos como servidores infiéis, haverá pranto e ranger de dentes. Então, nós, passando pelas consequências das nossas imperfeições, das nossas imprudências, choraremos, sofreremos porque muitas vezes não aceitaremos as dores que conquistamos, as dores morais, mas, como o filho pródigo, um dia certamente, cansados de sofrer, um dia certamente que compreenderemos que estamos aqui para cumprir as leis de Deus, nós cairemos em si. Ou seja, cairemos em nós mesmos. Concluiremos que mais vale se sacrificar para cumprir as leis de Deus, para seguir no caminho reto,
amando e respeitando a todos que estiverem à nossa volta, que nos esforçarmos e fizermos todos os sacrifícios para atender e servir aqueles que nos rodeiam, sendo ou não nossos superiores ou subordinados. Quando nós nos conscientizarmos disso, começaremos a fazer o caminho de volta para a casa do Pai. A casa do Pai é, vamos dizer, é o reino de Deus. A casa do Pai é o reino dos céus. E o reino dos céus, quando nós conquistamos, quando nós construímos esse reino dos céus dentro de cada um de nós, e nós construímos este reino trabalhando no bem, nós construímos este reino servindo aqueles que nos cercam, porque lembramos e temos a certeza que é atendendo ao próximo que atendemos a nossa própria necessidade. Então, reconhecemos, por exemplo, que todos somos descendentes de Deus, todos somos criaturas de Deus, todos somos filhos de Deus. Todos trabalhamos para o Senhor. E muitas vezes, como servos, como trabalhadores, como obreiros, somos dedicados ao Senhor. Mas aguardamos remuneração. Cada um de nós, consciente ou inconscientemente, pelo fato de estarmos ainda evoluindo, ainda caminhando, retornando à casa do Pai, no sentido de estar caminhando e construindo, passo a passo, o reino de Deus dentro de nós, compreendendo as leis de Deus, aquelas que nós conseguimos alcançar, nós ainda esperamos algum tipo de remuneração, ou seja, algum tipo de retribuição pelo bem que fizemos ou que fazemos. Então, vez por outra, de acordo com as circunstâncias, de acordo com os acontecimentos, de acordo com o sacrifício que nós temos que fazer do nosso orgulho, do nosso egoísmo, dos nossos pontos de vista, da nossa opinião, dos nossos interesses pessoais, nós nos modificamos e às vezes não fazemos bem feito. Então, não permanecemos na casa do Pai. Como servos, mesmo, vamos dizer assim, mesmo trabalhando, mesmo sendo dedicados, ainda não permanecemos porque possuímos interesses próprios. Os nossos interesses não são os mesmos interesses do Pai. Nós servimos a Deus, mas servimos a nós mesmos. Por exemplo, nós vemos alguém que precisa de um esclarecimento. Mas, em vez de nós observarmos, conversarmos para oferecermos aquilo que a pessoa precisa, de acordo com a sua capacidade, de acordo com o seu conhecimento, nós queremos que eles entendam a nossa forma e façam da nossa forma. Isso é normal, isso é comum em todos nós. É por isso que estamos caminhando ainda, por isso que ainda não somos espíritos perfeitos, mas que estamos caminhando. Então, nós servimos a Deus, porque prestamos serviço aos outros. Mas, normalmente, esses serviços prestados ao próximo estão ligados aos nossos interesses particulares. Nós sofremos ansiedades, nós sofremos aflições, decepções, nós muitas vezes deliramos, sofremos dores ásperas, porque somos ainda obreiros que esperam algum tipo de remuneração. Diferentemente dos filhos, aqueles que conquistaram
o título de filhos como Jesus. Que Jesus, desde o princípio, foi considerado filho de Deus, é o primogênito. Então, nós podemos dizer que é o primogênito, não porque é o primeiro criado por Deus, mas é o primogênito porque é o máximo que nós conseguimos perceber na terra. Por isso, ele é o nosso guia e modelo. Então, Jesus, aquele que conquistou o título de filho, é também descendente de Deus como nós. Passou pelos mesmos caminhos evolutivos. Jesus trabalha ativa e incessantemente. Lembram que Jesus fala que o Pai trabalhava incessantemente e ele também trabalha incessantemente até agora. Ele, Jesus, aqueles que conquistaram o título de filho de Deus, eles são desprendidos dos interesses do mundo. Infelizmente, nós, até pelas forças das circunstâncias, pela força do estado evolutivo que nós nos encontramos, nós ainda somos presos, apegados ao interesse do mundo. Não só os nossos, mas os interesses do mundo. Nós ainda não conseguimos nos submeter sincera e exclusivamente aos desígnios divinos, aos desígnios de Deus. Aqueles que são filhos de Deus possuem interesses comuns com o Pai. E a gente precisa lembrar que Jesus disse o quê? Que eu e o Pai somos um. Ou seja, não que são a mesma pessoa, mas que têm o mesmo pensamento, vamos dizer assim, os mesmos interesses. E aí, por ser considerado filho de Deus, filho do Pai, e ter os mesmos interesses, ele está constantemente na casa do Pai. Ou seja, ele está sempre tranquilo. Ele não muda de humor, ele não varia de humor, ele não fica com raiva. Ele não quer se vingar. Ele não reage às influências exteriores, mas ele age a partir do código divino, esse código que nós chamamos de Evangelho, e que Allan Kardec trata na introdução do Livro dos Espíritos como um código divino, um código de conduta, um código moral, que Jesus veio aqui representar. Este Evangelho, que é o Evangelho de Deus, e que Jesus veio exemplificá-lo para que nós pudéssemos reter os seus exemplos e pudéssemos segui-lo, fazendo como ele fez. Então, eles permanecem em paz. Eles são superiores às circunstâncias mais duras. Vejam que Jesus foi chicoteado, foi cuspido, foi esbofeteado, foi escalpelado, foi crucificado e perdoou a todos, sem nenhum sentimento de revolta. Então, os filhos reconhecem que, acima de tudo, estão os desígnios de Deus. Bem, estamos aqui falando, então, de servos e de filhos. Mas como entender os obreiros do Senhor? Aqueles que trabalham para o Senhor. São aqueles que servem sem interesse. Lembramos que isso está no capítulo 20, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esses que são considerados obreiros do Senhor, que são servidores fiéis, são aqueles
quando nós procuramos descobrir quem é o servo fiel é aquele que faz tudo aquilo que programado e mais. Ele serve além do que aquilo que foi pedido a ele, do que aquilo que foi planejado. Será que nós, como trabalhadores, sejam trabalhadores espíritas ou não, nós fazemos mais do que aquela função que nós fomos contratados ou aquela função que nós recebemos a responsabilidade? Nós sempre não, não, isso não é função minha. Não, isso é responsabilidade do outro. Às vezes é mesmo, mas será que nós estamos nos esforçando para contribuir para que o outro execute a sua tarefa? Então, os obreiros do Senhor, neste momento, naquilo que sai da sua responsabilidade, naquilo que está além das suas funções, ele procura unir esforços para o trabalho na obra do Senhor. E o trabalho na obra do Senhor é o trabalho do bem coletivo, é o trabalho do bem para todos, e não apenas para mim, ou para ele, ou para minha casa, ou para o meu centro, ou para o meu trabalho profissional, ou para minha família. Não. Ele trabalha unindo esforços para que a obra do Senhor, que é nos impulsionar ao progresso, a obra do Senhor, que é nos fazer espíritos puros, a obra do Senhor, que é nos fazer homens de bem. Então, nós unimos esforços no sentido de promover o bem coletivo, o bem comum, aquilo que é para todos. E, para unir esses esforços, nós precisamos impor silêncio às nossas rivalidades. Ainda temos, uns mais, outros menos, uns com mais rigor, outros com menos. Precisamos silenciar as nossas discórdias. Foi Jesus que disse que nós precisamos amar os inimigos. Ou seja, não desejar-lhes mal e fazer todo o bem que nós pudermos, estarmos satisfeitos com seus progressos. Então, precisamos impor silêncio às nossas discórdias. Precisamos pôr silêncio às nossas rivalidades. Em prol, em função do bem de todos. Nós lembramos daquele ditado muito popular que fala: é preferível estar em paz do que ter razão. Por quê? Se nós tivermos razão, mais cedo ou mais tarde, isso será explícito. Se não for nesta vida, é em outra. Mas nós não devemos discutir, brigar, rivalizar, discordar para impor a nossa vontade, o nosso ponto de vista. Precisamos respeitar. Vamos lembrar do Eclesiastes. Tudo tem seu tempo. Nós temos o nosso tempo. O outro também. Então, vamos calar as discórdias. Vamos procurar, para trabalharmos juntos para o bem coletivo, vamos procurar os pontos comuns. Mesmo que a forma não seja daquela forma que nós gostaríamos que fosse, daquela forma que nós estamos acostumados a fazer, vamos calar isso. Se o bem gerado pelo trabalho ficar acima dos nossos interesses pessoais. Todos somos obreiros do Senhor. Todos estamos caminhando para progredir, para domar as nossas inclinações más. E como filhos de Deus, certamente, mais cedo ou mais tarde, mais rápido ou menos rápido, todos seremos espíritos puros. Isto é uma fatalidade. Então,
Se eu preciso trabalhar na obra do Senhor como espírita, como cristão, eu devo calar as minhas discórdias, calar os meus desentendimentos em prol do bem comum. E quando o bem é para todos, é também para mim. Quando o bem é somente para mim, não é para todos. Então, não existe meio bem. Então, vamos procurar. Claro, claro que ainda precisaremos nos esforçar muito, mas certamente conseguiremos. Então, agradeço mais uma vez o convite do Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec, da cidade de Queimados, na pessoa da nossa irmã, que gentilmente nos convidou, nossa irmã Lúcia, e espero que todos vocês tenham um ótimo dia, uma ótima noite, uma noite de paz, de alegria, um dia de alegria e de felicidade. Uma vida e vida em abundância, como disse Jesus. Muita paz a todos.